Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui ainda, ó, bom dia. Então, vamos continuar com a nossa prática em nutrição funcional? Então, falamos até então sobre as leguminosas, a importância de se colocar e fazer um remolho para remover os fitatos que são antinutrientes, né? E algumas perguntas assim, Mara, eu não entendi aquela parte que um animal, quando você vai chegar perto, ele se defende, né? Chutando ou mordendo, e a planta tem esses fitatos. Sim, elas têm esses fitatos para se defender dos predadores. Então, quando você põe em água, ela solta esses fitatos porque ela pensa que ela vai germinar, ela não tem mais por que se defender. Então, automaticamente tudo que tem dentro, né, dessa leguminosa vai ficar mais disponível para você mediante essa liberação dos fitatos. Então, tá aí a importância, né, também de você estar removendo e fazendo esse remolho, além de melhorar a cocção, além de melhorar a digestão das leguminosas que nós conversamos, que são todos os feijões, né? E também lentilhas, ervilhas, né? E o grão de bico tá na classificação do grupo das leguminosas. E as oleaginosas, Mara, que seriam as castanhas, também preciso fazer remolho? E as sementes, também preciso fazer remolho? Pois então, veja bem, e os cereais? Precisa se lavar? Sim, precisa. Você não precisa fazer um molho, né? Tanto e remolho tão demorado quanto de uma leguminosa, mas sim, você precisa lavar esses cereais, principalmente para você remover agrotóxicos. Pois é, o arroz, ele se contamina com cádmio, que é um metal pesado. Então, essa lavagem desse arroz é uma proteção. Então, sim, é muito legal você fazer isso. As castanhas você pode estar higienizando, principalmente que essas muito a granel, às vezes pode, pelo fato de você ter ali um armazenamento não tão adequado, ter uma contaminação aí por fungos. Então, sempre que você puder comprar ela de uma forma que venha ali, né, armazenada a vácuo, você vai ter aí uma melhor qualidade dessas castanhas, né? E quanto às sementes, as sementes, você não adianta você ingerir uma semente de linhaça, e principalmente se você não ou hidratar, fazer uma pré-hidratação dessa semente antes, que ela vai virar uma geleia, né? E uma gelatina, bem dizendo, melhor colocando, ou você tritura, mas se você ingerir daquela forma, do jeito que ela entra, ela vai sair e você não vai aproveitar essa fibra, muito menos esse ômega 3, que é o tão esperado da linhaça e da chia. Então, sim, sempre usar ou hidratado, põe num potinho de vidro e pré-hidrata, bota na geladeira e para um dia, no máximo para o dia seguinte, para você estar usando aí com frutas como você queira ou bater no seu smoothie, tá? Ou se não, você processa na hora. Hoje em dia os liquidificadores são muito fáceis, você põe ali rapidinho, trum, já processa tanto a linhaça quanto essa chia também, né? Como também você pode fazer o mesmo com o gengilim. E se você der uma pré-aquecidinha na frigideira antes, fica mais interessante ainda, mas é pré-aquecida, não é para torrar. Lembra que gorduras não gostam de altas temperaturas? Pois então você, para preservar esses nutrientes, é interessante você apenas aquecer, né, naquela quantia que faz tec assim, tec é ótimo, e que você vai botar ali no seu liquidificador e você vai processar e vai fazer uma farinha. Esse mix, principalmente se fizer um mix de gengilim, linhaça e chia, essa trituradinha é perfeita para você usar, né, de colher de sopa, botar aí na sua sopa, botar na sua salada, por até mesmo na sua alimentação, nessa refeição que você possa estar fazendo, para estar agregando ômega 3, mais fibras lipossolúveis, não é? Hidrossolúveis também. E além dessa gordura boa, você tem fibra, enfim. E proteína, né? Que para você pensar em vegetarianos, veganos, tudo isso vai somando e agregando proteína, que é o que a gente quer, essa soma, porque o seu organismo vai passar a régua no final do dia. Então a gente precisa ter todos os aminoácidos essenciais, né? Já conversamos também sobre isso,
de você ter a leguminosa, de você ter o cereal, de você saber que um pseudo cereal como a quinoa também, hein? Molho, principalmente a quinoa, que tem saponinas, você precisa remover isso daí, certo? Inclusive até quando você também está cozinhando, se você quiser remover aquela espuma que forme, ok, tudo isso vai melhorar aí a sua digestão. Então vamos repetir, oleaginosa requer um remolho de mais tempo, quanto mais dura, né, ela for para você estar processando, como no caso um grão de bico, os feijões, você vai fazer remolho, vai trocar essa água, certo? Vai colocar louro, tudo para você melhorar a digestão. E caso você ainda tenha problema, lembra a anteninha? Presta atenção, será que você não tem hipocloridria? Será que você não está com seu ácido clorídrico diminuído no estômago? Que tal você tomar uma aguinha com limão antes da refeição? E se você sentir mais conforto nesse sentido, provavelmente tá ali faltando mesmo o ácido clorídrico. Mas se você tiver alguma dor, algum desconforto, de repente não é porque você possa ter um excesso de ácido clorídrico. Nossa, que vento bom aqui, gostoso. Bom demais. Vai chover. Então, você pode de repente estar com falta de muco. Então, quem que vai mostrar e poder entender, né, esse probleminha, no caso seu ou dele, mas que compreenda e faça uma dieta dirigida para você e com essas questões todas sendo consideradas. Um nutricionista, principalmente um nutricionista funcional, é o que você deveria estar ali buscando. Mas nós estamos aqui falando de prática, né? E tudo na prática. Então vamos repetir: leguminosas remolho, os cereais precisam sim ser lavados, principalmente pensando em agrotóxico, em remover. Você tem ali a água com cloro que automaticamente já acaba removendo. A mesma coisa quando a gente for falar em termos das legumes, hortaliças, tudo que você já lava, você já elimina um pouco, depois a gente faz água com sal, ou água com vinagre, ou água com hipoclorito, ou água com bicarbonato. Existem várias técnicas, né, para você estar minimizando, mas o ideal é usar os orgânicos, né? Não que é uma frescura, não, é uma defesa sua contra as toxinas, contra os agrotóxicos que colocam, né, hoje na nossa comida, que não deveria, mas infelizmente é assim que acontece, principalmente aqui no Brasil. A quantidade de agrotóxicos colocado é enorme, os permitidos, que dirá os que entram aí via contrabando, né, que são proibidos, e mesmo assim a gente sabe que acabam sendo usados. Ah, mas não é só em verdinhos que a gente tem, não. Você tem tudo, todos os cereais, você preste muita atenção. É muito legal você comprar uma aveia orgânica, amaranto, todos esses cereais, né, em flocos, porque normalmente essa contaminação com agrotóxico é muito alta, tá certo? Então fica aí a dica da Mara, muito Mara para você. Sempre prefiro os orgânicos. Não vai usar orgânicos? Tome todos esses cuidados. Remolho, lave, se é fruta, descasque, se é legume, o que possa descascar é melhor. Senão, depois nós vamos falar em uma outra oportunidade todas essas técnicas, né, para minimizar o que você poderia estar fazendo. E pensa também, veja bem, toda toxina, principalmente, veja aí, essa questão da nossa pandemia, né, que você tem aí a doença do momento, que não pode nem ser dito aqui, senão cai, bloqueiam aí a rede social, que não é para estar sendo comentada. Mas se você tem ali essa doença do momento, aonde esses vírus mais se alojam? No tecido adiposo, sim, né? Gordurinhas. Então, se você pensar em termos de comer um animal, veja como não é legal você usar uma banha de um animal, principalmente banha de porco, a não ser que você conheça a procedência desse porco, você mesmo trate esse porco, porque do contrário, esse porco ele foi tratado com ômega 6, né, que tem ali na ração, e todas as toxinas, tudo que aconteceu na vida desse
nesse porco, desse animal, vai estar na gordura dele. Então você vai usar essa toxina, tudo ali armazenadinha, uau, para você é tudo que a gente não quer, não é mesmo? Então não adianta você pensar, eu vou cuidar dos agrotóxicos em termos de verdes, e aí você esquece que as carnes, então você também prefere as carnes ecológicas, né? Que são carnes que são animais que não foram tratados aí com essas rações de sementes também transgênicas. Nossa, Mara, mas que coisa! Não, não é que coisa, é simplesmente o certo é o natural. O certo seria não pôr veneno na nossa comida. O certo era não ter essa quantidade, né, de agrotóxico, era o ter os nossos animais soltos, criados comendo verdinhos, não é assim? Do que estar ali preso e comendo ração, tomando antibiótico e anti-inflamatórios. Então é só isso, é uma chamada no sentido de vamos sim nos preservar e quanto menos a gente puder se intoxicar, melhor, né? Todo mundo tá querendo fazer um detox. Que adianta você fazer um detox de um suco cheio de agrotóxico? É um contrassenso, não é mesmo? Ah, eu quero fazer um detox. Aí você vai lá e come uma gordura de um bicho que foi criado com uma ração de milho, de soja transgênico, certo? Cheio de ômega 6, que é inflamatória, e aí, sabe, como é que a gente faz para fazer esse equilíbrio? Não é assim? Então, vamos ter aí o nosso olhar e a nossa atenção para preservar o máximo possível dessas contaminações, certo? Isso em alimentos, que dirá que você tem contaminação em maquiagens, esmaltes, em tintas que se passam no cabelo, em desodorantes que tem com alumínio. Tudo isso você precisa prestar atenção, tá certo? Então, assim, em termos de alimentos, saiba tudo que você puder de cereais, lavar, botar de molho, a quinoa, o seu arroz, as leguminosas, lavar, higienizar, procurar o máximo possível as oleaginosas, tratamento a vácuo, que não tem ali uma contaminação por um fungo. As suas sementes, ou elas são pré-hidratadas, ou elas são trituradas, ok? Assim você vai ter mais a biodisponibilidade de todos os nutrientes contidos nesses alimentos disponíveis para você conseguir digerir, né? E automaticamente absorver. Porque você só absorve, só vai estar lá no seu sangue o que você conseguiu digerir, né? Então não é só o que você come a importância, é o que você come e o que você digere. Porque se você não digere, você não absorve. E tem ainda alimentos, né, que além de ter todas essas toxinas, pode ser ainda alimentos alergênicos a você. Isso é a conversa para uma outra live, certo? Muito boa noite para vocês. Fiquem bem com as dicas da Mara. Muito Mara só para você. Beijos!